Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, seu podcast de Pinheiro para o mundo, e sempre de início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral e não esqueça do seu feedback, que é muito importante. É através da sua mensagem que nós estamos trabalhando incansavelmente para a gente estar melhorando o nosso conteúdo e fazer com que o nosso canal seja muito mais atrativo e relevante. Afinal de contas, o nosso podcast é de Pinheiro para o mundo inteiro. Olha, o podcast de hoje nós estamos tendo a honra, o privilégio, a satisfação de estar recebendo ela, que é escritora de Santa Helena, Maranhão, mas atualmente mora em São Luís e é muito conhecida. E nós vamos bater um papo muito especial. Ela já está aqui a postos. Everlane Corrêa, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer imenso receber aqui no nosso podcast. O prazer é todo meu. Muito bem, Everlane, vamos começar, né? A gente sempre faz essa pergunta básica, né? E eu queria que tu começasse por aí. Quem é Everlane Corrêa? Um pouquinho. Dizer quem é Everlane Corrêa, eu acho que eu não sei se eu saberia decifrar, porque eu sou tantas coisas ao mesmo tempo, mas assim, se eu fosse encontrar uma palavra para me definir, eu acho que eu encontraria a palavra justiça. Eu sou uma pessoa muito justa. Se eu pudesse me definir uma palavra, seria justiça. Eu posso não gostar de ti. Você pode ser um desafeto meu. Mas se você cometer uma injustiça com você, eu vou ficar do seu lado, mesmo não gostando de você. Eu não suporto injustiça. Isso corre no teu sangue, essa questão de justiça. É. Everlane, e escritora já há bastante tempo, como é que tudo começou? Conta pra gente um pouquinho. O primeiro livro eu escrevi com 14 anos. Sério? Mas eu nunca tornei público. Foi um romance, porque eu sempre gostei muito de ler. E aí eu, lendo o livro 5 Minutos de José de Alencar, que eu sou apaixonada pelos clássicos dele, lendo os 5 Minutos eu me apaixonei e disse, eu quero fazer um romance igual a esse. E aí eu sempre gostei de escrever, na verdade, desde 7 anos de idade eu sempre escrevi. Mas, assim, isso tu traz da família, essa questão, essa vocação, essa vontade? A minha mãe é uma escritora, só que para você ser escritor, você não precisa ter um livro publicado. Você basta saber escrever e gostar de escrever. A minha mãe, eu tenho certeza absoluta que ela é escritora, só que ela nunca publicou livro. Eu encontrei um caderno dela, um diário dela que ela guardava, cometi o pecado de ler, li todo e li chorando. E eu fiquei, nossa senhora, eu nunca imaginei que ela escrevesse tão bem, né? Então, com certeza, eu herdei dela. Mas ela nunca escreveu nenhum livro. E aí, com 14 anos, quando eu li esse romance, inclusive ela me deu de presente esse kit de José de Alencar, eu me apaixonei pelo romance e disse, vou escrever um livro. Aí escrevi. Só que eu sempre achei que eu não teria chance. Imagina, hoje é difícil. Nós vivemos num país que não valoriza a cultura. Agora imagina, eu estou com 38 anos, imagina... Eu sou péssima em matemática. Boa de português eu domino, agora matemática eu sou péssima. Quantos anos atrás? Eu tinha 14? Quantos anos atrás? Eu tô com 38. Uns 17, né? Não, acho que não, tem mais. Eu não sei, eu sou também péssima. sou péssima. 20. Mas uns 20 anos atrás, praticamente. Imagina nessa época. Se hoje é difícil, né? Porque hoje acho que quem vive mesmo da literatura no Brasil é Paulo Coelho, ganha bilhões, são pouquíssimos, né? Então, eu achava-se difícil, era utopia para mim. Então, eu desisti, eu falei, não. E também tinha a questão geográfica, né? Uma cidade do interior, da tudo, Baixada Maranhense. Exatamente, tudo. Aí eu desisti, foi quando eu entrei para a faculdade. Isso em São Luís? Em São Luís. Eu estava com 20 anos, entrei para a faculdade. E durante as aulas, eu levava o computador, levava o notebook para a sala. E durante as aulas, eu não prestava atenção nas aulas. Eu só prestava atenção nas aulas de psicologia e algumas aulas. Nas outras, eu não... Mas eu sempre tirava notas boas, né? Mas, assim, durante a maioria das aulas, eu estava escrevendo. Eu escrevia e sem saber nem o que eu estava escrevendo. Eu estava escrevendo. Aí todo mundo perguntava, mas do que tanto tu escreve? É um livro. Um livro é um livro. Vai sair um livro. E no final saiu um livro, né? E foi o primeiro, que foi O Mal do Século, que eu publiquei. Depois do Mal do Século veio Confissões de uma Amante,
onde eu falo sem restrições e excisões, em que eu fui amante durante um pouco mais de 10 anos. E como mulher que já foi esposa e que já fui amante, eu posso garantir, afirmar que eu sou a pessoa idônea para falar sobre isso. E eu não falo com base somente as minhas teorias e aquilo que eu penso. Eu falo com base a pesquisas, entrevistas, a casais, solteiros, pessoas que já viveram em situações análogas, né, em triângulos amorosos. Os prós, os contras, que na maioria é só contra, né? Enfim, os danos que causam mentais, morais e familiares. Eu fiz esse livro e publiquei, foi uma polêmica na época, né? Vendi bastante exemplar. Depois dele, ele foi tão aceito e eles gostaram tanto que pediram a continuação. Só que eu não achei necessidade de fazer a continuação porque foi praticamente uma biografia. Como é que eu vou fazer a continuação de uma biografia? Isso. Né? Então, assim, ele não é necessariamente uma biografia porque tem histórias de vários casais, histórias verídicas, porém com pseudônimos, porque as pessoas não queriam ser identificadas, óbvio. Então, eu usei pseudônimos, né? Mas a maior parte do livro são histórias minhas, né? E outras de outras pessoas. Enfim, eu não podia fazer uma continuação. Eu falei, então vou fazer algo similar. Aí eu fiz o Amante para Casar, que é um livro muito bom também, é um dos melhores, modéstia à parte. Depois do Amante para Casar, eu fiz o Diário de uma separação que eu tive em que eu sofri muito. Foi a partir daí que eu conheci Rivotril. Eu não sabia nem o que era Rivotril. Eu passei a misturar Rivotril com álcool, comecei a beber. Eu só escrevia e bebia. E durante 3 meses eu escrevia e bebia sem parar. Parei de trabalhar. Só que eu escrevia não era um livro. Eu escrevia para desabafar, porque as palavras, para mim, é um paliativo. As palavras é minha pasárgada, né? É o meu refúgio. Então, assim, cada vez que eu escrevo, eu coloco para fora aquela dor e vai aliviando. Aí eu escrevia até adormecia. Escrevia, dormia. Quando estava completando quase 3 meses, já tinha muitas páginas. Eu disse, meu Deus, isso aqui está um livro. Era um desabafo. E eu disse, eu vou publicar. Eu vou ajudar outras mulheres a aceitar o luto afetivo, a aceitar errar, aceitar se enganar, se reconhecer como ser humano. Porque muita mulher se culpa pelo fato de ter sido traída e ainda assim está sofrendo por aquela pessoa. Poxa, eu estou sofrendo por um cara que me enganou, que foi safado, sabe? Que me trocou. Ela se culpa e ela não tem que se culpar. Por quê? Porque quem errou não foi ela, foi o outro. E é normal ela passar por esse luto afetivo. Porque o anormal seria você não sofrer. Porque quando você convive com alguém, você tem hábitos, você tem costumes, você tem um elo, você constrói uma história. E quando... eu sempre comparo o fígado com a vesícula, né? Quando o seu organismo vai funcionar se você retirar a vesícula. Ele vai funcionar normal. Porém, inclusive, eu tenho até que tirar a minha porque eu estou cheia de pedra. Você tira a vesícula. Porém, você vai demorar um período de 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, até o seu organismo se adaptar sem esse órgão. Até a natureza precisa se adaptar às mudanças. Quando acaba o verão, quando acaba o inverno, a gente sempre vê... Não, quando o verão acaba, vem chuva, chove durante o verão. Aí começa o inverno. Durante o inverno tem dias que é sol de rachar. As estações do ano, elas também se confundem, elas custam se adaptar a perceber que não é mais tua época, já passou. Que houve uma mudança. Então, assim, é como cortar um cabelo. Você tem o cabelo comprido. Você corta o cabelo, de vez em quando você vai pegar assim, você sente falta, porque é um hábito. Então, tudo na vida precisa de um período de adaptação. E com os relacionamentos não pode ser diferente. Então, é normal esse luto afetivo. O que não é normal é a pessoa e a pessoa se perpetuar, a pessoa não procurar ajuda psicológica, ajuda profissional.
e aceitar que é normal, se reconhecer como ser humano, entendeu? Porque tem gente, há muitas mulheres que se culpam e é perfeitamente normal, poxa. Eu me achava assim a mulher a tal. Não, ninguém nunca vai fazer isso comigo, tal, eu sou a tal. Me achava, sabe? E hoje não, hoje eu não sou mais assim. Hoje eu sou ser humano, né? Eu choro, eu sofro, e é desse jeito. E me aceito como pessoa. Verlane, quando começou por exemplo, a colocar para venda os livros, alguma coisa, as críticas e os feedbacks como é que Não, tu foi lidando com isso? na verdade, eu acho que eu não sei se eu já tive críticas, não chegaram até a mim. Isso. Eu só tive feedbacks positivos. Positivos. É, E tu até chegava a usar os feedbacks também para todos. Eu postar. tenho muitos, tenho muitos. Eu tenho feedback em formato de vídeo, de Poderia leitoras. compartilhar com a gente algum feedback, assim, por exemplo, algo que aconteceu com a vida de algum casal que foi através dos teus livros, das tuas escritas, que, sei lá, restaurou um casamento ou mudou a vida de alguma Olha, pessoa? eu já teve. Não precisa citar nomes. Não, pelo contrário, já teve umas várias separações. É, né? Depois do Confissões de uma Amante, eu recebi muito feedback de mulheres que se separaram. Que estavam num relacionamento É, abusivo. perceberam que era abusivo e se separaram. Então, o livro foi tipo a chave para trocar de... Eu tenho inclusive, uma leitora me mandou uma mensagem, eu tenho até o print até hoje, tá tudo no meu Instagram. Ela dizendo, minha irmã do céu, mamãe terminou de ler o livro, largou o papai e separou de papai. A minha leitora me falou, isso que a minha irmã ela disse foi, mandou o cara embora. Então, assim, aconteceram várias histórias similares a essa. E o cara não te manda mensagem, não? Ah, por causa do teu livro, a minha mulher me largou. Teve uma menina que cara, porque tem muito aqui. Se eu for mostrar pra vocês, ela teve uma menina que pediu pro namorado dela dar de presente ali. Não, esse daí não, que as mulheres tudo largando os homens, esse eu não te dou. Porque eu conto tudo. Isso. Eu sei todas. São coisas que tu vivenciou Vivenciei. E amigas tuas, Sei. pessoas tuas que E sei vivenciaram. sei como acontece. Seus horários, seus desculpas, sei tudo, tudo, tudo. Pô, 10 anos. Sabe? Então, eu destrincho toda a história de uma mulher pra ela descobrir quando ela tá sendo traída, que tem muita mulher que não percebe. Helena, mas o que que tu te dá, assim, o que tu pode... deixa eu ver aqui como é que eu faço essa pergunta. O que que pode dizer que te dá essa autoridade hoje, essa tranquilidade para tu falar sobre isso? Hoje tu fala isso com muita liberdade, com muita tranquilidade, né? Acho que é o fato de já ter lido muito sobre isso. Sobre isso, né? Eu já li muito, já pesquisei muito. Muito mesmo. E também eu acho que é porque eu tenho uma certa habilidade mesmo para falar e é um assunto que eu gosto. Só que um assunto que eu gosto mais do que esse é o empoderamento. Empoderamento feminino. Não aquela coisa de ser feminista. Eu não sou feminista. Não, nem gosto de feminismo. Mas eu acho assim que a mulher, ela tem o direito de fazer tudo aquilo que ela quiser. A mulher, ela pode chegar no barzinho sozinha, pedir uma cerveja e beber. Eu já fui várias vezes para bar sozinha, tem uns olhares espios, eu nem ligo, eu nem me importo. E quando eu digo que eu não me importo, não é porque eu acho bonitinho falar, é porque eu não me importo mesmo. Eu não me importo o que as pessoas pensam, eu não me importo o que as pessoas falam. Sabe por quê? Porque eu vou morrer. E quando eu morrer, uma semana, 15 dias depois, ninguém mais vai lembrar de mim. A gente cai no esquecimento. E aí vai adiantar eu viver em função do que as pessoas vão pensar ou falar? Se eu vou morrer? Eu vivo a minha vida intensamente. Só que sem responsabilidade. Eu vivo com responsabilidade. Eu não deixo de fazer nada por medo ou receio do que as pessoas vão pensar ou falar. Agora, se eu achar que eu não devo, porque eu não devo, aí eu não faço. Não por medo das pessoas, da sociedade. Tu exerce muito bem o livre-arbítrio, né? Com certeza. Com certeza. Eu defendo completamente, porque as mulheres, elas têm muitos tabus, tem muitos estereótipos sociais em torno da gente. A mulher, se passar dos 30, não casar, não tiver um marido, não tiver um filho, fica pra titia, ou então passou da validade. A sociedade tem mania de estipular um prazo pra gente, como se nós fôssemos mercadorias, entendeu? Passou dos 30, coroa usando um shortinho curtinho desse, e tal, rebolando, fazendo dancinha. Pô, idade é só número. É só número, né? E de tudo que eu falo, debato, a tecla principal é essa, o empoderamento.
É ajudar as mulheres a ter autoconfiança, a ter autoestima alta, amor próprio, independência emocional, independência social. Dependência financeira. Exatamente. Relando, já são 8 livros e tá vindo mais por aí, né? É um de contos eróticos. E de contos eróticos, veio a ideia dele... Desculpa. Veio a ideia dele porque eu escrevi o Primeiras Damas, que é onde eu ensino as mulheres na prática a chegar ao orgasmo. Porque a maioria das minhas leitoras, das minhas seguidoras, muitas têm dificuldade de chegar ao orgasmo, outras nunca chegaram. E isso é uma realidade, é um fato. Eu não posso revelar, lógico, mas eu converso muito com elas e daí eu tive a ideia de fazer o livro. Porque eu sou a mulher que eu me masturbo desde que eu me entendo por gente. E eu falo isso aqui sem vergonha, sem receio de nada, sabe? Então, assim, eu sei realmente ensinar na prática e eu ensino na prática. E nesse livro eu coloquei vários contos eróticos. Não vários não, acho que tem só 3. A partir daí, os contos foram tão... Eu tive tanto feedback desses contos que eu disse, eu vou publicar um livro só de conto erótico. Aí eu já tenho uns 38, mais ou menos. Quando completar 100, que eu não escrevo todo dia, né? Quando completar 100, eu vou lançar um livro só de conto erótico. Para homem e mulher, serve para os dois, serve para ambos. Porque só de você ler, você já se excita. Isso veio... Porque eu envolvo a pessoa, eu crio uma história. Você vai se imaginando naquela situação, naquele cenário. E esse livro partiu dos teus seguidores, no caso, né? As mensagens que tu Sim, recebe dos teus seguidores. Exatamente. E principalmente de mulheres, né? Principalmente de mulheres. Principalmente. Eu vi no teu Instagram, a maioria é muito mulher, né? Sim, 67%. 67%. É. Então tem esse aí, agora tá o nono é falando sobre isso, o nono livro. Né? Contos eróticos. Ainda não pensei no nome. Isso, mas sai este ano, pro ano que vem esse projeto? Acho que sai esse ano sim. E mais, falando um pouquinho agora em relação a outros projetos. A Verlande, por exemplo, tem outros projetos, sei lá, futuramente um filme, alguma coisa, contando toda essa história de todos esses livros, trazer pra tela Ai, de quem televisão. dera, seria massa, né? Seria Olha, massa. o meu livro, Confissões de uma Amante, daria uma excelente série. É, né? Seria um alerta. Porque é um livro para todas as mulheres, solteiras, casadas, viúvas, quem nunca casou, quem vai casar, porque a mulher que não é casada, um dia ela vai casar. A mulher que não namora, um dia vai namorar, né? Então, é um livro muito importante porque ele é tipo... Eu comparo o meu livro como você assistir um jogo do time adversário um dia antes da partida. Você assistir ao treino do time adversário. Você vai ver, já está vendo ali como é que eles vão jogar, né? Isso. Você já se prepara. Eu comparo o meu livro como um treino desse. Muito bem. Melanie, a gente acompanha as tuas redes sociais e a gente viu, né, ultimamente, aí, em alguns meses para cá, e a gente tem que abordar esse tema, eu acho bem interessante, uma polêmica, vamos dizer assim, né, envolvendo teu filho, né, a tua separação. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, né? O que está acontecendo? Até para trazer uma explicação para os nossos ouvintes, né? Nossos telespectadores. O que está acontecendo aí nessa situação? Então, eu, inclusive, estou proibida de falar não sobre a situação, porque é a minha vida, né? Porém, eu não posso falar o nome da pessoa, porque está em segredo de justiça e tal. Vou falar só que sem mencionar o nome. O pai do meu filho, quando eu fiquei grávida, ele é casado, né? Quando eu engravidei, ele não quis saber da criança, ele não quis de jeito nenhum. Ele ligou para minha irmã, mandou mensagem, eu tenho prints, a minha irmã já deu um depoimento também, inclusive, pedindo para ela me convencer a fazer o aborto. E um dia a gente no carro, ele tentou desviar o carro na estrada. Eu acho que na intenção de que eu sofresse o aborto espontâneo. Enfim, ele não queria saber de jeito nenhum. Ele disse com todas as letras, eu não quero ser pai. Mas ele nunca duvidou que o filho seria dele? Não. Nunca pediu DNA? Não. Vou chegar lá nesse ponto. Ele nunca pediu DNA, ele nunca teve dúvida. Aí, quando a minha irmã tentou convencê-lo e tal, a aceitar, ele disse, Everly, Deus que me perdoe, mas eu prefiro que ele não nasça. Desse jeito. O que acontece? Eu segui com a gravidez sozinha. Eu passei 9 meses sozinha. Eu tive o meu parto sozinha.
Passei mal, quase morri porque eu fui pro balão de oxigênio, enfim. Ele foi saber que a criança tinha nascido 2 dias depois. Ele foi conhecer quase 1 mês depois. E aí, depois que ele conheceu, nasceu a cara dele, né? Ele foi, registrou, disse que se apegou à criança e comunicou à família dele. E a família dele simplesmente não aceitou. Eu não tiro a razão deles, né? Não tiro a razão da mulher dele. Eu também não aceitaria, né? E aí, ele disse que queria o perdão da família, porém com a condição de que aceitasse o filho, né? Eu sei que ele teve que trocar o carro de uma das filhas para ela aceitar a visita do meu filho lá. Ou seja, o meu filho, para entrar na casa do pai dele, foi condicionado, foi sob condições. Sendo que na minha casa, na minha família, ele foi recebido incondicionalmente. Ele foi amado, recebido de forma incondicional. Lá não. Lá meu filho não é amado, meu filho é tolerado. Lá ele é conveniente. Somente. Eu sei que o pai dele o ama. Lá, só quem gosta dele é o pai e eu acredito que a sogra dele. Os outros toleram. Os outros são obrigados a aceitar, né? Tirar o filho de uma mãe que zelou, cuidou, sofreu, abdicou de tudo, cuida, ama, para morar numa família onde ele é tolerado, só se o juiz for louco, né? E ele, apesar de tudo isso, de tudo que ele fez, ele teve a coragem de me colocar na justiça para querer a guarda unilateral. Sendo que, antes, eu já tinha pedido para ele para a gente compartilhar a guarda. Eu tenho todos os prints, eu tenho as Então, provas. A iniciativa de levar para a justiça partiu dele. Dele. Eu pedi para ele para a gente compartilhar, ele disse que não. Ou era comigo ou era com ele. Eu disse para ele, vamos fazer a guarda alternada. Até porque eu não fico sobrecarregada, nem você. Eu posso sair, fazer minhas viagens, você também, quando for da tua vez, e a criança vai ficar com o pai e a mãe. Ele disse não. Simplesmente que não. Algo que, inclusive, está acontecendo agora, né? No Aí, caso. A criança fica contigo? Fica não, com ele, não, só comigo. Só contigo? Aguardo-me. Aí, ele me colocou na justiça, querendo a guarda só para ele. Ele quer o meu filho, que ele renegou, só para ele. Ele quer me banir da vida do meu filho. Porque se eu sugerir a guarda alternada e ele não aceitou, é porque ele quer o meu filho só para ele. Entendeu? E ele pediu que fosse tirado sobre base policial, busca e apreensão, como se meu filho fosse um veículo, fosse uma moto, sabe? Isso é revoltante. E o que ele está alegando? O que ele faz? Ele tem os vigias, eu acho que os advogados dele só servem para vigiar meu Instagram, né? Prints com os meus amigos bebendo na praia, dançando. Eu sou nova, eu sou jovem, eu gosto de me divertir. Meu filho não está presente, meu filho está em casa com a babá. Aí eu não posso viver minha vida. Os homens podem. As mulheres ficam em casa com os filhos, os homens estão na balada. A mulher não pode. Viu o preconceito? Aí o que tem no processo? O dia que eu quebrei meu rosto na escada da casa da minha mãe, que eu caí de manhã, lá, quebrei o rosto, tem foto do meu rosto quebrado no processo. Tem fotos minhas bebendo, foto minha dançando, foto minha do Instagram. É só isso. Agora, maus tratos, não tem nada de maus tratos, porque ele não tem como provar maus tratos, porque o meu filho não é maltratado. Pelo contrário, ele é amado. E ele leva uma vida tranquila, estuda, tudo direitinho. Sim. Agora que você falou no estudo, eu ainda pedi para ele que ele não pagasse mais a pensão. Eu pedi para ele, eu disse, vamos fazer o seguinte, você não paga mais a pensão, você paga a melhor escola de São Luís para ele, e o resto é por minha conta. Lazer, alimentação, vestuário, tudo. Moradia. Ele disse que não. E eu só pedi para ele pagar a melhor escola. Só porque a melhor escola é mais cara que a pensão. Ele não aceitou, ele não quis. Eu não queria mais nem que ele botasse dinheiro na minha conta, só pagasse diretamente para a escola. E aí ele teve coragem de chamar o meu irmão e dizer pro meu irmão que eu coloquei meu filho numa escola inferior, sendo que eu já tinha pedido para ele colocar o meu filho na melhor escola. Mas graças a Deus, meu filho é super inteligente, meu filho lê muito bem.
E é uma criança ativa, saudável, inteligente, entende de tudo, tecnologia. Puxou para a mãe. Exatamente. Iverlane, e outra questão, por exemplo, então ele alega que a vida que tu tá levando não é uma vida digna de uma mãe, de exercer sua mãe de um filho, de uma criança, é isso? Só pra gente entender. Eu acho que sim. Deve ser isso. Porque eu saio de vez em quando. Porque eu bebo uma cerveja de vez em quando. Porque eu danço de vez em quando. Aí eu não posso. Agora, se eu tivesse nesses locais com o meu filho, aí sim, Era eu outra coisa. teria que ser internada. Mas o meu filho está resguardado em casa e eu faço chamada de vídeo toda hora. E, inclusive, agora a gente vai colocar até câmera lá. Então, E como é que tá a questão, por exemplo, hoje? O que vai acontecer? Tem audiência? O que que é? ele recorreu ao primeiro juiz, negou de imediato, óbvio. O juiz negou com a alegação de que provas insuficientes de que a criança sofresse maus tratos ou estivesse correndo perigo morando com a mãe, porque ele só postou foto minha no Instagram de biquíni. Qual o juiz que vai tirar o filho de uma mãe porque ela posta foto de biquíni? Negou. Ele recorreu para o segundo juiz. O segundo juiz negou também, com o mesmo argumento do primeiro. Ele recorreu para o terceiro. Como já está no final do processo, o terceiro mandou o Ministério Público se manifestar, isso é de praxe. E aí, do Ministério Público, volta para o juiz. E aí é que a gente vai saber se o juiz vai deferir, indeferir, se arquiva, se marca audiência. Vamos saber o que vai acontecer. Mas um dos seus acordos é esse bem simples, né? De ter a paternidade compartilhada, no caso. Não, se ele quiser compartilhar, Tranquilamente. de boa. Mas ele não quer. Ele quer só pra ele. Eu acho graça. Poderia evitar todo esse constrangimento de justiça, né? E não é. Vocês poderiam fazer isso numa boa, tranquilamente, né? Olha, pra tu ver o tanto que ele é ardiloso e maquiavélico, ele passou o ano de 2022, ano passado, todinho sem ver o filho, sem mandar uma mensagem, sem saber se a criança estava viva ou morta. De abril a dezembro, sem saber nada. Ele sabe o telefone da minha mãe, da minha sobrinha, da minha irmã, o meu, de todo mundo. Os meus amigos em comum ele conhece todos, nossos amigos em comum ele conhece todo mundo. Ele nunca quis saber. A minha amiga mandou mensagem para ele, não, ligou para ele. Quando a gente veio para cá, para Santa Helena, ligou e disse, fulano de tal, eu tô aqui com o Henrico, tu não quer ficar com ele esse final de semana? Ele disse não, que ele não queria. Aí depois ela encontrou com ele na loja, que ela foi arrumar o carro dela lá. Ela conversou com ele, ele disse, infelizmente, eu tive que me afastar dele. Para me afastar da mãe, eu me afastei dele. Ele passou o ano inteiro sem ter contato, mesmo nós tendo um acordo judicial do menino ficar finais de semanas alternados com ele e comigo e feriados. Feriado comigo, feriado com ele. Um final de semana comigo, feriado com ele. Ou seja, ele descumpriu a ordem judicial durante quase um ano. Quando ele não mandou mensagem de ano novo, de Natal para a criança, não mandou mensagem de aniversário, não ligou no aniversário, nada, sumiu. Quando foi 28 de dezembro, eu tenho todas as provas, ele mandou uma mensagem para minha mãe. Aí ele acertou o número da minha mãe esse dia, dizendo que ele não aguentava mais, que ele queria ver o filho dele, que era para a mamãe falar comigo, que ele aceitava qualquer condição, ele só queria ver o filho. O que eu fiz? Ao invés, se eu fosse péssima como ele, réproba como ele, eu teria processado ele por abandono afetivo. Porque o que ele fez foi abandono afetivo e isso dá indenização. Mas o que eu fiz? Burra, porque eu sou burra. Deixei o menino passar as férias de janeiro todinha com ele. Ele foi buscar 29 de dezembro, passou 29, 30, 31 de dezembro, me entregou 30 de janeiro. Passou mais de um mês com ele, depois dele ter abandonado a criança. Eu fui complacente, condescendente, pensando no meu filho, que precisava do pai. Quando ele chegou para me entregar a criança, uma semana depois, veio uma intimação de que ele queria a guarda unilateral. Veja como ele não presta. Eu fui condescendente com ele. Depois dele ter sumido, deixei o menino ficar com ele. E ele simplesmente me apunhala pelas costas. Por que tu acha que isso está acontecendo? Cara, eu não sei te dizer. Tu sabe, tu tem alguma... Eu não sei.
É estranho, né? É estranho. É muito estranho, porque ele me persegue. E não é de hoje. Esse homem me persegue. Eu já tenho os 3 processos dele contra mim. Tem o primeiro, já tem o segundo, meus advogados me disseram que já me processou, porque eu postei umas coisas essa semana. Já tô falando aqui, já vai ter outro processo. Eu vi. O que mais vai ter é processo. Eu vi nas tuas redes sociais, tá tendo tipo uma campanha e eu vejo algumas mulheres com os cartazes. O que é aquilo? Elas estão. As minhas seguidoras, graças a Deus, eu sou muito amada, eu sou muito querida. E elas estão preparando, né? Uma movimentação, uma mobilização a favor da maternidade, né? De eu ficar Tu tá com tendo meu filho. acompanhamento de alguma autoridade, algum órgão, por exemplo, de direito das mulheres, alguma coisa nesse sentido ou não? Tem dois que já entraram em contato comigo, que a gente ficou de conversar essa semana. 2. Pelo menos para entender a situação, né? Isso. E, Verlane, como é que tá isso da questão da tua vida? Tá te prejudicando a questão da tua vida profissional? Inclusive, depois que passar todo esse processo, depois que tudo isso terminar... Tu tem esperança disso muito em breve acabar? Não, vai ter que acabar, né? Vai ter que acabar. Então, quando tudo isso acabar, eu vou processá-lo por danos psicológicos. Eu vou processá-lo. Porque esse homem já me fez muito mal. Esse homem já me causou tanto mal que tu não tem noção. E eu tenho que dar um basta nisso. Eu vou pedir medida protetiva. Ele não vai poder se aproximar de mim, nem por mensagem, nem por ligação, e nem de forma alguma. Tu teme pela tua vida? Olha, eu não vou te dizer que não. Porque a gente nunca sabe do que as pessoas são capazes, né? Eu não sei. Eu só sei que se alguma coisa acontecer comigo, eu sempre digo isso. Se algum dia alguém tentar me assaltar, eu nunca vou reagir a assalto. Eu já fui assaltada 6 vezes, eu nunca reagi. Eu sempre entreguei, leva. Se quiser tirar minha roupa, me pegar, tá bem aqui. Eu sou desse jeito. Nunca vou reagir a um assalto. Porque objeto a gente adquire depois. Então, assim, o meu medo é de tipo que aconteça alguma coisa comigo. Vamos simular um assalto, ela reagiu e morreu. Entendeu? Então, assim, para que fique bem claro, eu vou deixar bem claro aqui, eu jamais reagirei a nenhum assalto. Se eu aparecer morta porque eu reagi a um assalto, é mentira. Verlane, e hoje como é que tá a situação? Por exemplo, tu tá morando em São Luís com teu filho, de boa, tranquilamente, entendeu? Sim. Moramos ele, a babá e eu. Aí ele estuda em São Luís, Estudo em São Luís. E tá conseguindo conciliar toda essa situação de tua vida profissional, de tu tá escrevendo, continua escrevendo. É porque eu trabalho em home office. Eu sou concursada por Santa Helena. Eu crio e-books e faço documentários para educação de lá. Inclusive, eu estou fazendo um documentário agora para apresentar a primeira parte em setembro e o final em dezembro. Tudo que eles precisam sobre escrita, palavras, correção, editoração, é comigo. Tudo relacionado à palavra, escrita, é comigo. Eu trabalho em casa, no computador, né? É do meu concurso. Porém, tem meu outro trabalho também, como com a internet, né? Eu faço divulgação de loja, trabalho como blogueira, faço parceria. Que é de onde eu tiro a minha renda maior. E hoje, através da tua história, né? Que virou público, tornou público, tem outras mulheres passando por uma situação semelhante e compartilham contigo? Sim. Várias mulheres mandaram mensagem para mim dizendo, inclusive no nosso grupo, que a gente tem um grupo, né? Sério? Nós criamos um grupo, tem quase 200 mulheres já lá. E muitas delas já passaram por isso. Homem não pode entrar nesse grupo. Entraram, tem um homem, inclusive, que vai fazer um cartaz hoje. Ixi, sério? Um homem, E muitas mulheres disseram que já passaram por isso e tem outras também que estão passando também. Então, assim, acaba que a gente vai ajudando uma outra, né? E vai dando coragem para uma e para outra, né? Pois é. As pessoas vão acabando tendo coragem porque tu começou essa... Que não é fácil, né, Fernando? Não. Tu já pensou várias vezes em desistir? Desistir de quê? Desse processo, assim, de largar isso tudo? Mas como é que eu vou desistir do meu filho? Como é que eu vou desistir da pessoa que eu mais amo no mundo? Mas é cansativo. Muito cansativo. Principalmente mentalmente. Por isso que tu vai entrar com ação. Exatamente, porque e não só por isso. Depois que acabar tudo isso, eu vou processá-lo por todos os danos morais que ele já me causou. Morais não, psicológicos. Esse homem já me fez... Tu é doido.
Eu já passei noite chorando. Eu só dormi à base de remédio, sabe? Ele já me fez muito mal. Muito mesmo. Chega. Foi um karma. Sabe aquela pessoa que tu conhece que é um karma na tua vida? Sangue de Cristo. Há um arrependimento muito grande dele. Demais. Eu Como já paguei, cara. Não é possível. Eu já paguei. Será que eu vou pagar até quando a lei do retorno? Eu já paguei. Não é possível, não. Não, já paguei, tenho certeza, né? Sofrimento já deve ter ser banido já. E outra coisa, será que você acredita que tudo isso se dá porque ele ainda tem um sentimento por ti? Eu não sei. O que eu sempre acho é que a atração do ódio ela é tão forte e perigosa quanto a do amor. Onde há muito ódio, há de se desconfiar, né? Por que tanto ódio? Por que que não supera isso, né? Por quê? Porque quando um casal que tem um filho junto, um ex-casal que tem um filho junto, por exemplo, o pai da minha filha e eu, ele é meu amigão. Jorge é muito meu amigo, a gente se dá conselho, ele me dá conselho, manda mensagem pra mim, a gente fala sobre nossa filha, ele puxa minha orelha de vez em quando, a gente brinca, a gente sorri, eu sou louca por Jorge. Se um dia eu crescer mesmo do jeito que eu sei que eu vou ajudá-lo financeiramente, porque ele merece, ele tem uma alma. Jorge é uma das poucas pessoas que eu conheço assim, do coração mais puro, é o pai da minha filha. E eu me dou super bem com ele. Porque não tem mais nada, porque é só amizade, porque... Entendeu? Quando tá a situação, quando parece que já está resolvida, acaba sendo assim. Porque já está resolvida há Tá muito resolvida tempo. há muito tempo, né? É. E nesse caso agora contigo, parece que ainda não está resolvido porque... Só pode que não. É uma cisma, E como é que é o teu uma relacionamento? perseguição. E como é que é o teu relacionamento com a família Olha, dele? outra coisa, eu posso processá-lo até pelas minhas imagens. Tudo que eu posto, se eu posto, eu sentada aqui, ele vai postar, eu aqui nesse podcast. Se eu posto, eu gravando no shopping, ele faz print. Se eu tô dançando, ele faz print. Ele tira print, no caso, para colocar no processo. No processo. Isso daí, eu vou até processar ele por isso também, usando a minha imagem. Eu não uso a imagem dele no processo. Eu tenho imagem dele bêbado. Eu tenho imagem dele agredindo o meu vizinho, lá em São Luís. Mas não usa. Eu usei no Instagram essa semana, de tanta raiva que eu tava postando no Instagram. Agora, no processo não está. Mas ele é covarde. Ele é covarde, ele joga sujo. E eu vou jogar igualzinho a ele agora. Eu estava sendo condescendente, como eu sempre fui. Mas agora eu não sou mais. Agora eu vou jogar como ele joga, usando as armas dele. Tem que ser assim. Se a pessoa não tem consideração por mim, por que eu vou ter por ela? Aí ele fala que eu bebo. E ele é um beberrão. Vive bebendo na piscina da casa dele, por aí tudo. Só que ele não é blogueiro. E, pelo contrário, ele odeia rede social. Ele só usa fake. Ele não posta nada. Ele é aquele beberrão que não posta nada. É só no intocado. Joga pedra e esconde a mão. Bebe todo dia. Tô te falando porque eu já bebi com ele inúmeras vezes. Aí eu não, sou uma pessoa pública, eu sou blogueira, as pessoas gostam de ver meu dia a dia, as pessoas gostam de ver a minha vida pessoal, a minha vida social. E tudo isso que eu faço é criação de conteúdo, né, pra internet. É o que as pessoas gostam, de entretenimento. Então eu posto e ele usa isso contra mim. Sendo que ele é do mesmo jeito, ele só não mostra, só não revela. Já teve alguma audiência, por exemplo, de tipo de conciliação? Já teve, né? Não. Nunca teve nenhuma. Não, porque começou até agora. O primeiro juiz negou, o segundo negou, o terceiro negou, mandou para o Ministério Público. Porque já está no final do processo. Agora, então, desde essa separação, por exemplo, tu nunca teve contato com ele, assim, físico, pessoalmente com ele, contato mesmo, ou só por celular? Não, já. Não, a gente não está mais junto tem 7 anos. 9 meses de gravidez, 6 anos da criança, 7 anos. Nunca mais teve contato, não. Pessoalmente, assim, né? Não, já. Pessoalmente já conversou muito. Mas tem mais de ano que a gente se encosta da choque. Velho, tu pretende futuramente, por exemplo, escrever um livro sobre essa atual situação de tudo isso que está acontecendo com teu Sim, filho? tá, parece que tu adivinhou. Vou. Pretende, né? Olha,
A pessoa que se envolve com o escritor, Corre esse risco, né? corre, porque tudo que me fazem, de bom ou de ruim, pode servir de inspiração para mim. Serve de inspiração, sabe? Tantas coisas boas quanto as coisas ruins. E eu vou escrever um livro sobre isso. Mais um, contando toda essa história. Só que agora mesmo vai ser de arromba. Não vai ser um livro de 200 páginas, vai ser de 600 páginas. Contando tudo. Tudo. Mas aí eu queria que tu contasse mais um pouquinho, assim, sei lá, o teu momento mais íntimo, assim, no momento que tu tá mais sozinha. Como é que acontece? Como é que vem essa explosão? Como é que acontece? É de madrugada? O que a Everlane tá fazendo que vem essa inspiração de escrever, né? Eu vou contar isso aqui. Como é que explica pra gente como é que funciona? Eu sinto vontade de escrever, geralmente quando eu ouço alguma palavra, alguma frase, ou quando eu vejo alguma história, ou quando estou passando por algum momento difícil, ou por algum momento muito feliz. Mas geralmente eu escrevo mais quando eu estou triste. Ser escritor é como viver no inferno e falar do paraíso. Você transmite, às vezes, não é que você seja mentiroso, hipócrita, mas você, às vezes, fala coisas que... Porque você quer dar um paliativo para aquelas pessoas, mas, às vezes, nem você está sentindo aquilo, mas tu quer aliviar a dor daquelas pessoas. Entendeu? É quase como aquela frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso. Ou seja, é muito no teu sofrimento. Porque, assim, o pouco que eu vi teu Instagram, tu parece ser uma mulher muito poderosíssima, né? Mas também há aquela Everlane que às vezes está passando por uma barra muito Ave difícil. Maria, ainda mais quem tem ansiedade. Tem dias que eu quero sumir, tem dias que eu passo 2 dias sem aparecer no Instagram. Aí elas começam a mandar mensagem, mulher, cadê tu? Aparece, quero conteúdo, cadê tu? E é desse jeito. Mas assim, eu já avisei elas. Gente, quando eu sumir, ou eu tô muito ocupada, eu tô fazendo alguma coisa, ou eu tô depressiva. Aí eu não quero ver ninguém. Tu tem um acompanhamento sobre essa tua depressão, essa tua ansiedade? Tô com acompanhamento psiquiátrico. Eu acho muito, muito bacana, muito interessante a maneira que tu fala isso muito abertamente. Assim, tu é muito, muito convicta nas tuas falas, né? Tu não tem vergonha, vamos dizer assim, de falar dessas coisas, né? Não, eu tenho uma psiquiatra, a doutora Suane. Eu levo até na brincadeira. Eu vou comprar Rivotril, eu gravo eu indo comprar Rivotril. Eu levo tudo na esportiva, na brincadeira, é normal. A ansiedade é o mal da humanidade, é o mal da humanidade agora, da contemporaneidade, na verdade. Entendeu? E a minha ansiedade não é daquela ansiedade de expectativa. Mas vou viajar amanhã, fico ansiosa. Não, a minha ansiedade é física, é de doença mesmo. É de eu sentir, achar que estou infartando, achar que estou tendo um AVC. Enfim, eu já baixei o hospital 5 horas da manhã, eu me obriguei a fazer um plano de saúde, porque eu era tão relapsa com isso que eu nem tinha plano. Eu não me preocupava com saúde. Hoje não. Hoje eu tenho plano, então qualquer coisa, entendeu? Fico muito preocupada com isso. Não tem nada a ver com questão assim, com medo de ser rejeitada nas redes sociais? Não. É só ansiedade mesmo. Eu adquiri ansiedade depois que eu me separei do meu ex-namorado. Eu passei 3 meses misturando muito Rivotril com álcool, e escrevendo e sem dormir, insônia, não dormia. E aí eu adquiri ansiedade. Eu já tive 2 crises horríveis, de chorar no hospital e tal. Aí depois que eu comecei a fazer o tratamento, tá tudo bem, tranquilo. Fernanda, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, se tu tivesse uma mensagem, alguma coisa que tu poderia expressar para ele, né? Falar para ele, para o pai do teu filho. Sei lá, alguma mensagem que tu gostaria de deixar para ele, alguma coisa nesse sentido? Que ele não merece nem que eu gaste o meu latim com ele. E então para outras mulheres, no caso, que estão passando por isso, o que elas devem fazer, o que elas devem procurar? Advogados, mas nem todo mundo tem condição de pagar, mas tem um Ministério Público, né? Procurar ajuda Mas nunca ficar calada, né?
Jamais, jamais. Porque tu Procura fala muito dessa ajuda. questão do empoderamento, né? Não pode se calar. Falar das suas dores não é vitimismo. Não é vitimismo. Não, eu vou para a rede social dar uma de vítima. Eu vou porque lá é uma forma de a gente conseguir o maior número de pessoas, alcançar o maior número de pessoas e ser ouvida. Eu não vou para lá me vitimizar. Eu vou ser ouvida. Entendeu? Porque quando a questão se torna pública e a sociedade toma conhecimento e a sociedade toma o partido, dificilmente o judiciário bate contra a sociedade, né? Então, por isso que é importante falar, por isso que é importante externar, não se calar, não achar que eu não vou, eu tenho vergonha, ou eu não posso. Não, vá, fale, porque você não é vítima. Não é vitimismo. Você vai falar da sua dor, expressar, procurar ajuda e tentar resolver a situação, né? Da melhor forma possível. E o que é os teus planos, os teus desejos para essa questão futuramente? Aí? O que tu, como mulher, como mãe, espera que realmente aconteça futuramente? Como assim? Com esse processo todo, nesse processo todo. Que tudo seja resolvido no mais rápido possível, mas que tu jamais vá abrir mão dessa questão de entregar teu filho para ele. Não, meu filho não vai morar com ele. De jeito nenhum. Não vai. Meu filho não vai morar com uma mulher que foi traída. Com 2 irmãs que não gostam dele. Ele não vai sair de um núcleo familiar de onde ele tem um vínculo desde que nasceu, de onde ele é amado, querido, de onde ele tem uma base familiar, para morar onde ele é tolerado. Eu jamais vou aceitar. Quem pariu fui eu. Quem sofreu fui eu. Ele não vai. E uma criança que tu disse que ele até no começo não queria, né? Rejeitava, né? Tentou matar várias vezes. Ele disse para mim que ia segurar minhas mãos durante o aborto. Contratou 2 médicos e 2 enfermeiras. Ia segurar eu vou segurar tua mão na hora do aborto. Ele disse, ele é tão safado, que um vídeo que eu postei do meu filho no Instagram arrancando o dentinho dele de leite, em casa mesmo. Não sei se tu viu esse vídeo. Ele botou isso no processo. E botou dentista e não sei mais quem para falar, para dizer que eu coloquei a vida do meu filho em risco. Quem colocou a vida do meu filho em risco foi ele, porque ele queria matar quando estava no meu ventre. Ele sim colocou a vida do filho dele em risco. E eu defendi o meu filho do próprio pai dele. Porque se eu não tivesse o defendido, ele teria morrido. Ele sim colocou a vida do filho em risco, não eu. Muito bem, então tá aí, Verlane, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelo seu desabafo. Fica aí as suas considerações finais, acrescentar alguma coisa que não foi questionado, pontuar mais alguma situação. Fique à vontade, né? O podcast está de portas abertas para você e também para ele, caso ele se sentiu aí ofendido, citado em algum momento, enfim, quiser participar também do podcast, está à sua disposição. E eu queria falar mesmo para ti que eu quero voltar aqui para a gente falar de política. Pronto. Vamos voltar aqui e falar de política. Vai ser bom Temos demais. muita coisa para falar dessa cidade, buracada. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazerzaço, né, receber você aqui nessa semana no podcast, tá bom? Obrigada. E diga aí suas redes sociais, como é que faz para encontrar a Verlane? É Verlane Corrêa. No Instagram, é Verlane Isso. Corrêa. Pronto, fica à vontade. Lá também tá os books dos livros, né? As pessoas que estiverem interessadas. Não, Conteúdos EC. Conteúdos EC. É de todos os livros que você já fez. Todos os conteúdos, isso. Pronto. Então tá aí, gente. A gente bateu um papo muito especial com a Verlane Corrêa, ela que é escritora de Santa Helena, mas ultimamente mora em São Luís. Forte abraço para vocês, muito obrigado e não esqueça do seu feedback, das suas mensagens, de inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like e compartilha geral. Podcast de Pinheiro para o mundo.